Graça e paz, amadas irmãs. Eu me chamo Daiana Rodrigues, sou terapeuta e fui convidada pela pastora Lília para trazer aqui para vocês uma mensagem nesse mês de janeiro sobre ansiedade. Eu costumo dizer que quem tem ansiedade não vive, sobrevive. O que é ansiedade, Daiana? É o excesso de informações dolorosas que você teve ao longo da sua vida que lhe deram uma mensagem que você estava em perigo ou desamparo. Nós somos a única espécie do planeta Terra que, quando nasce, está totalmente dependente de outros. Buscar proteção é algo que já nasce com a gente. Quando ainda bebê, você se sente desprotegido ou desamparado, isso fica gravado no seu psiquismo. Uma vez que isso foi registrado em seu psiquismo ou em seu inconsciente, sempre será ativado novamente. O inconsciente tem 3 regras base. A primeira é que ele sempre quer seu bem. Que bom, né? Então, sempre que você passar por alguma coisa dolorosa, o seu inconsciente vai procurar resolver aquilo ali e logo esquecer. O que acontece é que tem coisas muito dolorosas que o seu inconsciente trava, porque ele acha muito perigoso e avisa que tem que prestar atenção naquilo. Então, logo você vai aí para o segundo, que é o estado de alerta. Então, quando o inconsciente começa a prestar atenção, muita atenção naquilo que é perigoso, ele vai para o estado de alerta. Uma vez que o inconsciente entrou ali no estado de alerta, ele vai para a terceira regra, que é o que? A compulsão. A repetição é quando o seu inconsciente fica reproduzindo a sua memória aquela situação que você viveu e foi dolorosa. Vou dar um exemplo para você aqui. Você tá passando, vem de algum lugar, né? Pode ser, tá saindo da igreja e foi para casa, passou lá numa rua escura e naquela rua escura você foi assaltado. E os assaltantes bateram em você. Enfim, foi horrível, foi pavoroso. E sempre então que você estiver passando por uma rua escura, o seu inconsciente já vai trazer isso para você. Ou se você vê uma roupa parecida com o do assaltante, ou se você sentiu um perfume, né, que você sentiu um cheiro que você sentiu naquele momento, a gente vai pensar assim: opa, é parecido, então é perigoso. Vamos sair daqui. Quando ele manda essa mensagem para você, automaticamente é descarregado uma carga de adrenalina no seu corpo. Quando a adrenalina é despejada no seu corpo, você entra numa sequência de eventos como efeito dominó. A cada pedra que é ativada, derruba a próxima. Assim você não tem controle. Mas o que eu quero ensinar para vocês hoje é que sim, vocês têm controle. Essa sequência de eventos são sintomas de ansiedade ou de uma crise de pânico. Então você passou por algo no passado, lá na infância, ou até mesmo uma coisa dolorosa há 2 anos atrás. É atemporal. Então não existe tempo para ele. Pode ser quando você tinha 5 anos, 10, 15, vai doer como se estivesse acontecendo agora. Mesmo que você não se lembre de tudo exatamente como aconteceu, seu inconsciente está rodando ali aquele programa doloroso e dando informações do qual você não consegue entender de alerta, de perigo. Disparou adrenalina em você por um evento real ou imaginário. A adrenalina é um hormônio da sobrevivência. Vou dar um exemplo para você entender um pouco melhor. Imagina você lá na época das cavernas, certo? Vamos imaginar você lá naquele período. E aí você vê uma flor muito bonita, ou um fruto aparentemente muito gostoso, suculento, e você vai lá, ou cheira aquela flor, ou come aquele fruto, só que é venenoso. O que acontece? Você morre.
Ou você vê um lago lindo, preto, e aí você quer ir lá se banhar nele, porque tá calor, você vai se banhar nele e afunda, porque não é água, é petróleo que há nele. Ou você vê um animal lindo, fofinho, e aí você quer chegar e fazer um carinho nele e não é um gato, é um tigre. Aí, ó, comeu seu braço. Enfim, nós não conseguiremos viver isso, que quem tem ataque ali de ansiedade parece que vai morrer. Ou vê, né, ou alguém que vê, assim, uma outra pessoa tendo ataque de pânico ali, não sabe o que fazer, vê o sofrimento da pessoa, mas não sabe o que fazer. Os tempos mudaram. Naquela época, você tinha medo daquelas coisas. Hoje, os medos são outros. Os medos são o quê? Boleto que vai vencer, medo de ir para a rua do trabalho, medo de não conseguir uma escola boa para os seus filhos, medo de não ter condições de criar seus filhos, medo de morrer, medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser traída, de ser trocada. São muitos medos, enfim. Só você sabe qual é o seu medo. E agora eu trago algo importante para vocês, para que bloqueamos esse ataque de ansiedade. É o ciclo da adrenalina que você precisa combater. Logo quando o efeito dominó começa. Quando é jogada essa descarga de adrenalina no seu corpo e você entra no modo luta e fuga, primeira coisa que acontece, o que que é? A aceleração cardíaca. Seu coração começa a bater mais rápido, né? Segunda coisa, a respiração curta e acelerada. Então a respiração fica... Você fica assim, né? Por que isso acontece? Porque seu coração precisa manter acelerado para que isso aconteça de oxigênio, né? E como é que você vai conseguir mais oxigênio? Trabalha a respiração. A terceira coisa é as mãos geladas. Porque o sangue que tá bombando nesse momento, lembrando aqui que você tá no modo fuga ou luta, certo? Então, o sangue que tá bombando aí no seu corpo, ele é necessário ir para os grandes membros, que são os braços e as pernas, para que você lute ou corra, certo? E aí, o quarto item é o suor frio, você começa a suar frio. Por quê, Dayana? Porque, veja bem, quando você tá suando frio, fica escorregadio. Então, se um animal lhe atacar, né, logo vai ficar mais fácil de ele escorregar, certo? Quinto, vasoconstrtor continua ativo aí, né, para manter tudo isso aí. Sexto, seus pensamentos, e aí é que começa a pegar mais forte ainda. Seus pensamentos começam a ficar acelerados e aterrorizados, criando coisas que não existem. Então você começa a pensar cada vez mais coisa ruim. E se acontecer isso? E se isso? E cada vez vai ficando pior. Sétimo, você fica em estado de hiperalerta. E nesse momento você não lutou e não fugiu. Logo você terá uma outra descarga de adrenalina e os sintomas ficarão ainda mais fortes. E tudo isso, mulherada, em uma fração de segundos. Para que você, alguma coisa, ativou um gatilho que fez o inconsciente lembrar de algo que aconteceu no passado ou um conjunto de situações, até mesmo pela vida que você teve, em que ele recebeu a mensagem daquela situação que você estava em desamparo ou vulnerável. Ana, como vamos conseguir combater essa crise, então, de ansiedade? Através da sua respiração. Isso mesmo, você vai precisar respirar. Né? Mas eu já respiro, se eu não respirar eu morro. Você lembra ali, eu trouxe tudo isso para você entender por que muitas pessoas, muitos terapeutas, psicólogos falam
que durante uma crise você precisa respirar. Uma vez que você entendeu o porquê isso acontece com você, fica muito mais fácil de você colocar em prática, porque você já sabe, foi aí descarregada uma carga de adrenalina no seu corpo, então nós precisamos combater o ciclo da adrenalina. Como iremos combater o ciclo da adrenalina? A gente sabe que a primeira peça ali do efeito dominó é o que? O ataque cardíaco, o seu coração começa a bater mais forte. Só que é claro, a gente não pode parar esse coração, senão a gente morre, certo? E depois, o que é a segunda? É, sim, a respiração rápida e ofegante para o quê? Para oxigenar ali o coração e ele bater cada vez mais forte. A respiração, sim, a gente pode trabalhar. Então, o que você vai fazer? Você vai, onde você estiver, dá uma analisada aí, né? Pensa rapidinho o que foi que te levou ali a ter esses sintomas, tá? Se você já sabe a fonte daquilo ali, beleza. Se você não sabe, pergunta por quê. Mas por que eu comecei a sentir esses sintomas? E nesse momento, mãos para cima assim, como se você estivesse recebendo algo, porque quando você coloca as palmas da mão assim para cima, você já sinaliza para o seu inconsciente que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. E aí você vai trabalhar a respiração assim, você vai puxar o ar e soltá-lo lentamente, como se tivesse uma velhinha na sua frente e você não pudesse apagá-lo. E solta lentamente por mais ou menos uns 5, 7 minutos, ok? Quando você começa a trabalhar essa respiração, lembra que o sétimo lá é o pensamento acelerado? Por que é pensamento acelerado? Porque o seu cérebro não está sendo oxigenado. Quando você começa a respirar e trabalhar essa respiração, o seu cérebro começa a ser oxigenado. Então, o que acontece? E aí você, nesse trabalho de respiraçãozinha, se der, né? Não precisa ficar com a mão assim, pode botar ela no seu lado, para ser discreto, de repente, no lugar que você tá. E aí você começa... solta o ar bem devagar. E aí você começa a trabalhar essa respiração, seu cérebro vai oxigenando e você vai olhando a tua volta, o que está acontecendo com você e mandando aí para os seus pensamentos que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que o medo que você está sentindo nesse momento talvez não seja um medo real, e sim veio aí daquele mecanismo de defesa do seu inconsciente, ok? E claro que sim, se você passar por essas crises com muita frequência, você precisa procurar um profissional da área da saúde, tá? Um terapeuta tá te auxiliando aí para você estar ressignificando, reprocessando tudo que ali a vida te trouxe, tá bem? Mas aqui, ó, vocês estão no culto de mulheres. E quem deu esse medo para você, para autodefender, para se defender, né? Para não... foi Deus. Deus que criou o medo e ele sabia que você ia passar por esse processo de trauma, de tudo. Então, assim, nesse momento, ali na oração que você fizer, eu quero que você traga isso para Deus. Traz para Deus. Ora por isso. Senhor, eu tenho esse trauma, eu tenho isso. Conversa com o Pai. Pai, se for da tua vontade, cura-me, me liberta disso, tá? Pede a cura, pede a libertação sobre isso. Caso você vê que realmente não foi curado, não foi liberto, não é porque Deus não te ama, minha amada. Não, é porque realmente você precisa da ajuda de profissional e tá tudo bem. Por isso que Deus criou e eu coloco à disposição, tá? Para estar auxiliando você. Então já me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu trago muito conteúdo e tô sempre sendo luz na vida de vocês, tá? Conte comigo, você não tá sozinha. E essa aula, né, porque é uma aula que eu trouxe para vocês, vai fazer vocês verem e entenderem já, não precisa nem de uma sessão de terapia, entenderem o porquê que muitas aí
têm essas crises de ansiedade, porque que muitas têm ataque de pânico, tá? Mas lembrando vocês, se Deus não curar, você precisa sim procurar um profissional. Mais uma vez, a oportunidade de poder estar aqui com vocês, mesmo a vídeo, né, à distância, mas é muito bom poder estar com vocês e vocês cuidem da saúde mental, porque você precisa, mulher. Os dois principais mandamentos que quando Jesus andou na terra, ele falou: amai a Deus sobre todas as coisas. De maneira alguma você coloca Deus, outra coisa no lugar de Deus. Ele é acima de tudo. Ele é insubstituível. E a segunda coisa é o quê? Amar ao próximo. Mas na segunda parte do versículo amar ao próximo, ele diz como a si mesmo. E eu sempre falo para minhas clientes, não tem como você amar seus filhos muito, não tem como você amar seu esposo se você não se ama, se você não se cuida. E sim, nós somos um trino, corpo, mente e espírito. E precisamos estar com o trino em equilíbrio. Então não é só cuidar do corpo físico, não é só estar conectado com a pessoa do Espírito Santo buscando Deus. A gente precisa sim cuidar da nossa saúde mental, tá bem? Beijinhos, muito obrigado e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém.